Olá, daqui é Cristina Carvalho, broker da Remax Vila Nova, e este é o Conversas com a Cristina. Oh, Cristina Carvalho, se calhar é melhor começar com as apresentações. Comecei no ramo imobiliário por mero acidente. Nem sequer tinha pensado que alguma vez existia esta profissão. Nunca sequer tinha pensado que havia uma profissão em que alguém vendia casas. Simplesmente tinha acabado de ficar desempregada e, porque estava à procura de uns carimbos, vi que havia um anúncio de recrutamento para uma imobiliária e lá fui. Agendei a entrevista apenas para começar e para te retirar alguns carimbos. Tive a sorte de ser entrevistada por uma pessoa incrível que me conseguiu desafiar e conseguiu-me convencer que se calhar poderia ser por aqui. E então aceitei o desafio. Comecei no mercado imobiliário em 2010 e, na verdade, no meu início, sempre com um plano B. Em altura de plena crise, arranjar um emprego também não era nada fácil e então eu pensei, vou estar por aqui, aprendo sempre alguma coisa até encontrar um novo emprego. E na verdade foi assim no meu início, sem grande expectativa. Achei que iria aprender e no meu primeiro início, ou no começo, o que mais tive foi formação. Tive uma pessoa que me deu todo o conhecimento para começar com esta atividade. E assim comecei. A verdade é que, mesmo eu achando que seria um plano B, eu executei sempre tudo e sempre cumpri à risca as diretrizes que me tinham dado. Um dos pontos importantes foi essa mesma pessoa que me ajudou a começar, conseguiu-me mostrar que aquela profissão não era aquilo que eu imaginava. Toda a gente acha, ou pelo menos em 2010, recordem-se que eu estou a falar aqui há praticamente 16 anos atrás, o mercado imobiliário não é o que é agora. Havia muito aqui esta ideia que quem estava no mercado imobiliário eram os pobres coitados que não conseguiam mais nada da vida. E eu, sem querer, também fiquei com essa ideia. E era assim que no início me sentia. De qualquer das formas, esta líder conseguiu-me mostrar pessoas que estavam na minha agência em que realmente eles tinham muitos resultados. E eu comecei a olhar para aquela profissão com outros olhos. Pensei e lembro perfeitamente desse dia. Se ela consegue, eu também vou conseguir. E a verdade, eu apliquei sempre tudo. Criei as minhas rotinas, segui ponto a ponto que me ensinaram. E, passado 3 meses, eu consegui fazer 2 excelentes vendas. E isso me permitiu uma coisa fantástica, que foi perceber que, afinal, aquele não era o meu plano B, mas sim o A. A partir da minha primeira venda, quando eu provei o gosto do que é esta profissão, o poder da realização, percebi que era ali onde eu queria estar. A partir desse dia, eu dei tudo, dei o meu máximo. Como é normal no início, cometi muitos erros que vejo e que adaptei e que vou passá-los para ti para que não o faças também. E muitas vezes pensamos que o nosso erro é no script, no nosso conhecimento, por falta de experiência. Eu também pensava que era isso, mas percebi muito rapidamente que esses não eram os meus erros. Lembro-me perfeitamente de 3 pontos que posso te passar, que melhorei e isso desplotou muitos dos meus resultados, como por exemplo, depois de tanto aprender, eu, quando estava com um cliente, queria tanto que ele percebesse que eu percebia bastante desta área, que acabava por descarregar toda a informação, quase que nem o ouvia. E comecei a perceber que não estava no caminho certo depois de perder aquela angariação que eu tanto queria, aquela venda que eu tanto queria, e comecei a perceber que eu falava mais do que ouvia. E então comecei a recorrer a algumas mentorias, formações para me ajudar nesta parte. E criei uma âncora para que sempre que eu notasse que na conversa do cliente eu estava a ser mais interessante, e ele é que tem que ser o interessante, não eu fazia esse método para que eu me calasse e genuinamente ouvisse o que o cliente me estava a dizer. E quando o cliente começou a perceber que eu genuinamente estava a ouvir o problema dele, a pretensão dele, eu consegui cada vez mais converter angariações e vendas, porque realmente eu estava a prestar atenção ao cliente. E muitas vezes, quando eu estava a tentar disparar tudo, eu até lhe estava a dar um argumento que para ele não era importante, porque o problema dele era completamente o oposto daquilo que eu estava a dizer. E este acho que foi o erro que ainda hoje eu me lembro e que adapto para que não volte a acontecer. Outro dos erros que eu cometia era que, genuinamente, como eu gostava de falar, às vezes perdia-me na conversa com os clientes. É importante sim, mas também é importante em algum ponto ajudarmos o cliente a tomar a decisão. Ou seja, eles precisam da nossa ajuda para muitas vezes tomar a decisão. E é isso que eu fazia. Eu, na conversa com o cliente, dava-lhe intenção, falávamos da vida dele, muitas vezes até da nossa vida, porque em algum momento temos aqui um ponto de
de conexão, e isso é o que cria as grandes relações, mas não podemos nos perder por aí, porque não nos podemos esquecer porque é que estamos lá, ou para fechar a venda, ou para fechar a angariação. E não que isto seja mau para o cliente, porque ele precisa de nós para isso, para tomar uma decisão, porque se ele tomasse a decisão sozinho e fosse fácil, ele não precisaria de nós. Então eu, nas muitas formações que fiz, acabei por aprender e desenvolver esta minha parte, sem ouvir, mas em algum momento ter gatilhos, ter frases de fecho para ajudar o cliente a fechar o negócio. Isso foi uma grande viragem para os meus resultados. E a mais importante, que ainda hoje trabalho e que é normal, que é a insegurança. A insegurança de uma menina que começou com 19 anos, em que eu tinha na cabeça algo que seria uma crença limitadora, que era: porque é que alguém me irá entregar a casa a uma miúda com 19 anos? Isto era uma crença muito válida para mim, que acabava por se refletir na minha linguagem corporal, naquilo que eu passava ao cliente. E na verdade, apesar de ter 19 anos, já tinha muita experiência de vida e uma vontade incrível de vencer e de ajudar o cliente. Então, mais uma vez, todas as formações que mais me ajudaram foi quando eu me desenvolvi a mim mesma e quando consegui encontrar alguém que de certa forma me ajudou a melhorar esta minha parte desta insegurança. A insegurança que não era válida, mas era a que eu acreditava que os clientes, porque é que haveriam de me entregar a mim? Cada vez mais trabalhei esta parte, ainda hoje trabalho a parte da insegurança, e se eu acreditava que era o melhor para o cliente, ele também começou a acreditar em mim. E isto foi fantástico porque os meus resultados sempre começaram a crescer à medida que eu fui percebendo que era capaz e que era a pessoa certa para ajudar o cliente. E se tu também sentes isso, pensa, se tu não achas que és a melhor pessoa para ajudar o cliente, como é que ele vai acreditar em ti? As pessoas olham para os meus resultados e acham que sabem quem eu sou. Mas na verdade, os meus resultados só contam metade da história. A outra metade é tudo aquilo que ninguém vê. E o que é que ninguém vê no início? Tudo aquilo que nós temos que fazer para começar a ter os resultados. Quem é que tem uma agenda cheia quando começa? Ninguém. É super difícil olharmos para o nosso dia sem qualquer marcação, sem qualquer cliente e pensamos: por onde é que eu vou começar? E essa é a parte mais difícil de todo este negócio. No início, eu, como acabei de dizer, acabava por fazer o que me diziam. Então, eu tentei ser rigorosa na minha agenda, mesmo quando doía muito. Começava de manhã, ia logo para a minha zona de posicionamento, falar com pessoas. Acima de tudo, para mim, ainda era mais exigente e havia bastante curiosidade, porque eu nem sequer era de Famalicão. E não conhecer a Famalicão foi a melhor sorte que eu podia ter tido, porque isso exigiu que eu me dedicasse ainda mais. Lembro-me perfeitamente, tinha reunião de manhã, porque às 9, na agência onde eu estava, na marca, exigiam que nós começássemos às 9 da manhã, e isso também ajudou-me imenso na minha disciplina, porque me obrigava a ter que estar lá, era mesmo obrigada, na verdade. A partir daquela reunião, eu ia para a zona de posicionamento que eu tinha escolhido e batia, todas as portas estavam lá. Começava de manhã por falar com os comércios, com as pessoas, a apresentar-me, a conhecê-las, porque sempre adorei conhecer pessoas. Depois, para ser mais fácil para mim, eu planeava as ruas que ia bater naquele dia, para pelo menos ter uma diretriz, porque é muito fácil nós irmos para uma zona de posicionamento e perdemos-nos, porque acabamos por não saber para onde vamos. E eu sempre gostei de ter uma direção. Então eu planeava e dizia: hoje vou bater aquela rua. Isto até pode parecer simples falando assim, mas nem sempre era. Lembro perfeitamente das vezes que fiquei dentro do carro e começava a chorar porque não queria sair, porque era super difícil ir bater portas, ouvir pessoas a resmungar connosco, portas que não se abriam, ou pessoas a dizer o que é que estávamos ali a fazer, ou até achar que éramos testemunhas de Jeová. Era super difícil lidar com esta rejeição, mas eu fazia muitas vezes. Respirava fundo e dizia: Cristina, vamos lá, tu consegues. E ia. E tentava ser apenas eu. Falar com pessoas é tão fácil. Perguntar se elas estão bem. Quantas coisas boas eu aprendi com elas. Que histórias que levo até hoje. E eu acabei por ficar apaixonada por essa parte. E quando nós gostamos, deixa de ser difícil, sim? Eu basicamente treinei-me a gostar desta profissão, a gostar das pessoas. E quando nós olhamos dessa forma, as coisas começam a ser menos difíceis. Eu sei que é difícil lidar com a rejeição em qualquer ponto da nossa vida, neste também é, ainda por cima é muito difícil ganharmos dinheiro, fecharmos negócios, mas temos que pensar nisso, temos que fazer isto com gosto, com paixão, e as pessoas que estão do outro lado vão começar a perceber que nós genuinamente gostamos daquilo e vão nos dar a oportunidade. E não podemos esquecer,
As oportunidades não caem, nós temos que estar lá à espera que elas apareçam e temos que procurá-las. E essa foi os meus primeiros anos. Aprendi muito com as pessoas, acabei por fazer bastantes angariações, de conhecer muito o mercado e foi a partir daí que comecei a escalar o negócio. Isto é difícil, todos os dias termos essa rotina, todos os dias levantar e pensar, não tenho nada a ganho, porque ganhamos à comissão e o nosso mês só está a ganho se convertermos uma venda. Quantas vezes, quantos meses, quantos dias, quantas visitas, quantas pré-angariações fazemos que nunca dá em nada. E esta é a parte mais exigente do negócio. Mas temos que tomar decisões, porque quando passamos aquela linha, as coisas começam a acontecer melhor. Mas sabem qual é que foi a melhor decisão que eu tomei até hoje? Foi decidir que era isto que eu queria para a minha vida e que nunca mais me via a fazer outra coisa. Quando eu tomei esta decisão, tudo mudou. Comecei a ser mais confiante, a tomar aquelas microdecisões que não damos importância, como, por exemplo, estarmos na agência, vem o nosso colega, que até é super simpático, mete conversa e vamos ali tomar cafezinho. E nós temos que ter a coragem de dizer, não, eu tenho uma reunião e focarmos na nossa agenda, porque ninguém vai fazer por nós. E um cafezinho ali, uma conversinha acolá, acabam por fazer com que a gente perca imenso tempo. E quando damos por ela, o tempo passou. E na verdade, na minha altura, o tempo demorava muito mais tempo a passar. Agora, com as redes sociais, com a vida a correr, ainda é mais fácil nós passarmos o dia todo a fazer alguma coisa, mas sem qualquer produtividade. Essa decisão permitiu-me, ano após ano, melhorar a minha faturação. Tanto que chegou a um ponto que eu consegui aquilo que sempre pretendi, ficar no top 25 nacional, ser a melhor comercial da minha agência e perceber que aquele caminho que eu percorri estava no certo, mas ainda assim para mim não chegava e tinha que dar uma volta. Acabei por mudar de marca e mudar completamente o meu modelo, perceber que tudo aquilo que eu tinha aprendido serviu de grande bagagem, mas que agora, para dar um salto, eu precisava que cada vez mais as pessoas me reconhecessem que aquela venda foi feita por mim, foi um processo acompanhado por mim e não pela agência onde eu estava. E foi muito importante quando eu mudei de marca. Mudei de marca para a Remax e comecei a criar o meu nome como reconhecimento para que as pessoas, o que eu queria, muito claro para mim, foi mesmo muito claro, que qualquer pessoa que pensasse no imobiliário em Famalicão se conseguisse lembrar do meu nome, da Cristina Carvalho. Mesmo que não falassem comigo ou que não fechássemos negócio, que eu fosse uma referência, porque era mesmo isso que eu queria ser. E consegui. Foram anos espetaculares, dediquei-me imenso. Nem eu própria estava ciente daquilo que estava a criar. De repente os meus resultados dispararam, os contactos dispararam, a faturação disparou, tanto que eu já não conseguia dar o serviço que eu queria dar aos meus clientes e tive que tomar outra decisão. Ou dava um passo atrás, ou tinha que contratar pessoas que me ajudassem a elevar o serviço e a dar uma continuidade, fazer aquelas coisas que eu já não conseguia fazer. E foi aí que o meu negócio voltou a mudar. Perceber, parar e pensar que muitas tarefas que eu fazia na minha atividade, assim como tu, não eram necessariamente ter que ser feitas por mim. Eu podia delegá-las. Eu precisava de abrir a minha agenda, ter mais tempo para aquilo onde realmente eu era produtiva, onde realmente havia a eficácia e os resultados, e delegar tudo o resto. Então, em 2018, eu contratei a minha primeira assistente para que ela me pudesse dar este apoio, tudo na parte mais burocrática, organização, e não estar preocupada com essas coisas e apenas me focar única e exclusivamente aos clientes, ao fecho de negócio e à relação a criar com eles. No entanto, ainda assim, os contactos eram demasiado para uma pessoa só. E também nesse ano eu contratei o meu primeiro agente, que ainda hoje trabalha comigo. E na verdade foi nesse ponto em que criei outro grande desafio, a liderança. Porque liderança não é dizer às pessoas para trabalhar mais, é conseguir conquistá-las e fazê-las com que trabalhem melhor com paixão. E essa é a parte mais difícil, muito mais difícil inclusive de tratar com clientes. E depois de ter contratado o meu primeiro agente, naturalmente fui criando equipa, contratando mais um comercial, outro comercial, em grosso modo tudo clientes. Acho que acabei por conseguir ter capacidade de perceber quem poderia dar certo nesta área e desafiava as pessoas. E por que não vir trabalhar comigo? Entendi que as pessoas, quando começavam comigo, acabavam por ter uma janela de resultados muito mais curta do que teriam se iniciassem sozinhos. Que há uma parte deste negócio que ninguém fala, que é a solidão. A nossa vida diariamente estamos sempre sozinhos, temos que enfrentar os desafios sozinhos
E na verdade essa parte era super desafiante para mim. Comecei mesmo a sentir necessidade de ter o meu ecossistema, a minha comunidade, aquelas pessoas que seriam as pessoas que estariam lá, mesmo num dia difícil, mesmo depois de uma reunião difícil, que nos podíamos compreender e ajudar mutuamente. E esta parte fez toda a diferença no meu negócio e, obviamente, no negócio deles. E naturalmente, sem eu nunca ter pensado nessa possibilidade, acabou por acontecer de eu, com uma equipa já grande e bastante produtiva, tornar-me broker. Ser a dona da minha própria agência, a agência que é hoje, a Remax Vila Nova. E aqui, como é óbvio, todo o meu negócio mudou. Foi quase como se eu começasse de novo outra vez, de certa forma. A aprender o que é a liderança, adaptar-me às pessoas que estavam na minha equipa, a arranjar a estratégia certa para que eu conseguisse puxar o melhor que eles têm e adaptar-me a várias personalidades, a várias maneiras de pensar e saber qual é o momento certo que eu tenho que intervir para que eles deem um passo à frente. Não é fácil, é de todo muito mais desafiante que o nosso negócio como consultor imobiliário. Entendi que os meus resultados inspiraram estas pessoas a trabalhar comigo, mas de certa forma isso não chegava, porque eles não eram eu, não têm a minha forma de pensar, nem a forma de agir, nem a minha personalidade. E aqui acaba por mudar o jogo. Eu tive que me adaptar a eles, perceber que cada personalidade tem que ser tratada de uma forma, que eles têm o seu tempo, a sua maneira de pensar e a sua maneira de entender a comunicação. Esta parte da liderança que é todo um mundo desconhecido para mim. Então eu precisei de alinhar uma nova estratégia. Eu tinha outro objetivo muito claro. Que os meus consultores conseguissem rapidamente construir carreira e que tivessem excelentes resultados. E que fossem, de certa forma, à minha imagem. Então, para mim, foi sempre muito claro. Eu queria dar à minha equipa todo o conhecimento que tive durante estes anos, as formações necessárias para que eles se desenvolvessem muito mais rápido, o apoio, os insights. E esta sempre foi a minha visão de ter uma equipa. Consegui claramente que os consultores que começaram na minha equipa tivessem resultados muito mais rápidos. Não só porque entravam já num ecossistema montado, com clientes a rolar, com conhecimento, com ajuda, com formações. Isso fez com que eles começassem a beber do imobiliário muito mais rápido. E, acima de tudo, que nunca estivessem sozinhos, porque realmente esta atividade pode ser mesmo solitária. Nem todos os dias destes 16 anos foram fáceis, mas foi nos dias difíceis que tive as minhas maiores aprendizagens. E é sobre essas aprendizagens que eu quero falar aqui para ti. Episódio após episódio. Diariamente recebo mensagens de consultores que pedem a minha visão numa determinada dificuldade que têm. E cada vez mais fez sentido que essas perguntas ou essas conversas começassem a ser públicas. Aqui num espaço onde todos os agentes imobiliários que podem estar a passar pelo mesmo possam também ver a sua dúvida esclarecida. Ou até, quiçá, uma nova visão que lhe pode mudar concretamente o percurso da sua carreira. E eu comprometo-me sempre a partilhar com a maior verdade de todas. No próximo episódio vou responder a uma pergunta que cada vez mais me fazem. Em Portugal, somos mais de 55 mil consultores. O que é que eu tenho que fazer para me distinguir num mercado deste tamanho?